Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 27 de março, sábado, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O quadro da morte de Jesus está pintado. Jesus não foi julgado no dia em que foi levado ao pretório, em que foi posto diante do povo e diante dos sumos sacerdotes. Não foi nem mesmo julgado quando foi levado a Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Mas Jesus foi julgado antecipadamente. Ele foi parte de uma trama, de uma cilada e de uma decisão prévia. A partir daquele momento, eles decidiram matar Jesus. O que desencadeou essa reunião e essa decisão? O que aconteceu na casa de Maria. Muitos foram à casa de Maria, muitos judeus, e viram o que Jesus tinha feito. Alguns acreditaram nele por causa disso. Outros foram até os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. O que é que Jesus tinha feito? Tinha ressuscitado o irmão de Maria, Lázaro. E é possível que uma obra maravilhosa como essa de ressuscitar um morto sirva para condenar quem o ressuscitou? Se a gente observar o raciocínio que eles fazem, é possível entender por que decidiram isso. Se nós deixarmos que ele continue fazendo sinais assim, diziam os fariseus e os sumos sacerdotes, se deixarmos que ele continue fazendo sinais assim, todos vão crer nele. E aí vem um pretexto. E virão os romanos e vão destruir a nossa nação e o nosso lugar de culto. É claro que eles interpretam que se todos acreditarem em Jesus, isso poderia significar um abalo na ordem social.
Que tipo de abalo? A aparência, pelo menos, de um movimento contrário às forças de Roma que dominavam Israel. E então os romanos podem se enfurecer contra nós e podem vir nos destruir e destruir o nosso templo. E destruindo o nosso templo, destrói o nosso ganha-pão também. A instituição da qual nós fazemos parte, o sacerdócio. É verdade, isso aconteceu. No ano 70, o povo se deixou levar por muitos que se apresentavam como Messias para proclamar a libertação de Israel contra os romanos, e a resposta dos romanos foi exatamente esta: destruir a cidade de Jerusalém e o templo, destruição que permanece até os nossos dias. O templo que nunca mais foi reconstruído, que manteve apenas algumas ruínas, o Muro das Lamentações. Então isso de fato aconteceu. Mas a questão é, as autoridades de Israel, os sumos sacerdotes, deveriam estar mais preocupados em perder o conforto que eles tinham ou em restituir o reinado de Deus, caso fosse da vontade de Deus isso. Se Jesus fosse mesmo o Messias, se aquela expectativa de que Deus iria então realizar esta libertação fosse real. Deus libertou seu povo quando era escravo no Egito, Deus libertou do exílio da Babilônia, não através de guerra, mas através da libertação por Ciro. Assim, Deus sempre agiu diante do seu povo para protegê-lo, para libertá-lo. E o povo se via como povo de Deus, por isso, inclusive. Ora, estes homens nem cogitam que esta possa ser a vontade de Deus, nem cogitam a possibilidade de que alguém que fizesse sinais extraordinários como Jesus fazia poderia ser um enviado de Deus. Isso não lhes interessava. Daí a determinação de matar Jesus. Ele não pode continuar. Alguém poderia questionar, mas e se ele for de Deus? Eles teriam argumentos para dizer, não, ele não pode ser de Deus, porque vem de Nazaré, porque ele não obedece o sábado, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo, porque ele não aceita o templo. Poderiam argumentar. Foi assim, então, que a morte de Jesus foi decidida. De fato, Jesus tinha provocado esperanças. Notem que o evangelho de hoje termina dizendo que muitas pessoas do campo foram para a festa da Páscoa para se purificar e quando se encontravam no templo ficavam perguntando, cadê Jesus? Será que ele não vem para a Páscoa? Será que ele não vem para a festa? Possivelmente muitas pessoas que estivessem na expectativa de que Jesus fosse realmente promover uma libertação do povo da autoridade dos romanos. Muitos esperavam um Messias assim. Então, de fato, Jesus provocou este tipo de expectativa também. Ao que tudo indica, não foi assim que ele entendeu a sua missão. Jamais realizou nenhum gesto que pudesse concretizar esta expectativa de que ele fosse liderar um exército contra Roma. Pelo contrário, vai dizer, meu reino não é deste mundo. É interessante que São João no Evangelho interprete a decisão, ou pelo menos o conselho de Caifás, melhor morrer um pelo povo do que o povo inteiro ser morto, a nação inteira perecer. São João Evangelista interpreta isso aqui, embora Caifás não estivesse pensando nisso, interpreta não propriamente como uma condenação, como uma palavra solta, mas como uma profecia. Caifás
sumo sacerdote, nem sabia que realmente estava dizendo uma verdade. Jesus realmente iria morrer pelo povo, e não só pela nação, mas por toda a humanidade. Como também Pôncio Pilatos, que era um pagão, um romano, também não deixou de dizer a verdade, de uma certa maneira profetizou, quando mostrou Jesus flagelado para o povo e disse: Eis o homem. Então, assim, na visão dos cristãos, não estava se realizando a trama dos judeus contra Jesus, mas estava para se realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que Jesus fosse morto, fosse traído, fosse condenado. Mas a vontade de Deus levava Jesus à obediência. E Jesus, pela sua obediência, faria qualquer coisa. Este Evangelho nos faz pensar nas atitudes que nós temos diante dos sinais de Deus na nossa vida, diante da vontade de Deus. Será que nós também somos capazes de fazer os nossos esquemas para que as coisas continuem cômodas para nós, do jeito que já estão, que nós rejeitamos totalmente qualquer possibilidade de que Deus intervenha através de seus sinais, não para realizar todas as coisas por elas mesmas, mas para nos questionar, para nos convidar a certas mudanças. Será que nós também decidimos no coração que não aceitamos Deus? Ou será que estamos dispostos a contemplar os sinais de Deus e procurar discernir e interpretar a vontade de Deus por trás desses sinais? Não para projetar as nossas expectativas nos sinais, mas para descobrir qual é a vontade amorosa de Deus a nosso respeito. Rezemos. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos homens, e nesta quaresma nos alegrais com graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.